Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Ronaldo Real, sou graduado em Letras e também especializado no atendimento com ênfase na deficiência intelectual. No vídeo de hoje, eu vou apresentar para você uma forma inteligente, intuitiva e também construtiva na construção da interpretação de texto. Esse vídeo é para você que tem dificuldade na leitura e também dificuldade para entender o que o texto está pedindo de você. Para começar, eu vou fazer um passo a passo para você entender essa primeira etapa. Vamos lá, o que é interpretação de texto? Interpretação de texto é entender o que o autor quis dizer, além das palavras escritas. O objetivo é tirar conclusões, identificar o tema e perceber a intenção do texto. É mais do que só ler. É pensar sobre o que está escrito. Vamos lá. A interpretação, ela vai muito mais além do que a leitura. Ela vai também depender de você e do repertório que você possui dentro de si. Esse repertório pode ser adquirido por meio de leituras de textos anteriores, observação no meio social, o contato com documentários, filmes biográficos pode ajudar você a entender o contexto que está dentro desse texto. Uma coisa é você compreender o texto, a sua gramática, o seu verbo, o seu substantivo, o seu adjetivo, e outra é entender a mensagem que está sendo passada. Procure pensar nessa primeira etapa, o que o texto está dizendo para mim. É uma pessoa conversando com você, mas é um autor falando com você, não de uma forma presencial, mas representando por meio de um código linguístico que é a nossa escrita. Então, o autor está passando a mensagem para você. Tenha paciência e calma, e esse é o primeiro passo para você começar bem na interpretação de texto. Eu vou começar te dando algumas pistas, que são elementos essenciais da interpretação. Mas eu vou colocar um repertório a mais aqui, como palavras investigativas, quem, como, onde e quando. Eu gosto muito de usar isso na minha interpretação. Isso me ajuda a entender o que o sujeito está fazendo, o que o sujeito quer e onde o sujeito quer chegar, como introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é uma observação que eu estou passando para você agora. E agora vamos para os elementos essenciais da interpretação. Eu vou cumprir a primeira promessa que eu fiz para você. Palavras-chave. Termo que revela um tema central e direcionam a compreensão do texto. Palavras-chave pode ser o personagem, palavras-chave pode ser um verbo, palavras-chave pode ser a localização do tempo do personagem, palavras-chave pode representar o que o personagem está fazendo, o que o personagem está sofrendo, o que o personagem está alegre, feliz, ou um contexto histórico, ou uma localização de um local que aconteceu algo que marcou a história. E nesse local, nesse ambiente, pode trazer muitos significados e muitas revelações sobre aquele lugar. Nessa temática, a conversa é um pouco séria. Todo escritor ele tem uma intenção. Quando você fala de um texto que informa, você está falando de um texto expositivo, um texto com poucas opiniões sobre o autor. Mas o autor ele tem o objetivo de informar. Isso acontece muito com textos de propagandas dentro desse gênero. Que a ideia é informar a pessoa no que ela vai comprar, no que ela vai obter, no que ela precisa de informação para exercer uma cidadania. Esses textos, eles ajudam nessa parte. Você tem que perceber se o autor ele está querendo informar um assunto. Se ele está querendo informar sobre a vacinação, se ele está querendo informar sobre as descobertas e como aquelas descobertas científicas podem ser úteis para a sua vida, como elas podem dar a você uma opção. E isso acaba se tornando uma coisa relativa, porque você, como leitor, vai decidir se essa informação é útil ou não. A outra parte é a persuasão. A persuasão usa fatos históricos,
usa comparações, usa dados de estatística para mostrar para você a ir para uma linha de conhecimento que ele defende. Isso acontece muito com textos políticos, isso acontece muito com uma marca de um produto, e isso também acontece muito dentro do jornalismo. O entretenimento entra como cinema, com a ideia de mostrar para você se aquele filme vai ser útil ou se aquele filme não vai ser útil para você. É uma forma de passar informações sobre personagens, sobre o contexto que ali aconteceu, um fato, e também tem a crítica, que envolve também a política, que envolve também a sociedade, que envolve também uma empresa, que envolve também uma reclamação. Esse texto ele vem com a ideia de querer fazer você tomar um posicionamento, ou ter raiva junto com o autor, ou também ter uma empatia, adotar também aquela causa. Então, a intenção do autor é muito importante para a compreensão, e provas e testes exigem esse conhecimento, como a prova do Enem e alguns concursos públicos. Essa dica final vai te ajudar em 80% da sua interpretação de texto. A inferência. O que é inferência? Inferências são conclusões que tiramos a partir das pistas deixadas no texto. Eu disse sobre o sujeito, eu disse sobre o verbo, eu disse sobre o adjetivo presente dentro do texto, só que muitas das vezes é preciso se atentar para o parágrafo, é preciso se atentar para a introdução, o que a introdução está dizendo para você no texto, qual é a intenção, como ele está começando, como ele está desenvolvendo essa ideia com as pistas deixadas. O personagem mudou de posição durante o desenrolar da leitura. O fato que aconteceu no lugar X, houve alguma mudança, houve alguma alteração, aconteceu alguma coisa na marca, no produto, durante o desenvolvimento que no começo você defendia, agora você não está defendendo, e chega no final, ele traz uma conclusão totalmente diferente. São essas coisas que fazem os concursos públicos transformarem textos nobres e textos bonitos em grandes pegadinhas para os candidatos. É aqui que você tem que tomar cuidado. Observe o título. O parágrafo, ele é uma ideia de cada assunto que o autor está levantando, porque ele tem a intenção de ver ou de despertar em quem está lendo a atenção. E a banca vai escolher um texto que esteja dentro desse parâmetro. Quando você pegar um texto longo, tenha cuidado, porque está cheio de campos minados, com pegadinhas. Texto longo tem a intenção de confundir e eliminar candidatos, principalmente nos concursos públicos. É preciso ter atenção, paciência, sublinhar ideias, verificar se as ideias não foram mudadas, para que você possa tirar as conclusões das pistas deixadas nos textos e dos questionários que foram levantados. Então, use esses pronomes interrogativos que eu apresentei ali no início. Quem, como, onde, quando, para você se localizar, para você ter a ideia central, ter o que liga a ideia central, para você ter o que liga a ideia central, o que está envolvido e o porquê a ideia permaneceu fixa ou se a ideia foi mudando conforme o desenvolvimento. Se você conseguir perceber isso, você está com meio caminho já ganho no meio dos questionários. Veja, revise e analise. Parabéns, você chegou até o final. Eu levantei 3 elementos que foram palavras-chave, intenção do autor e inferência.
Lembre-se que usar esses elementos exige paciência e calma, e uma leitura detalhada. Leia as perguntas que a banca está levantando primeiro, para depois começar a responder.